A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 8 anos e 9 meses de prisão uma mulher que fez ataques racistas contra uma das filhas de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. É o Rodrigo Viga, lá do Rio, que vai trazer informações a respeito desse processo pra gente. E aí, meu amigo, bom dia, bom fim de semana. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, para o David, um bom dia especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, tentando virar, querendo virar aqui no Rio de Janeiro, vem dizendo, né? Teve aquela ventania de ontem, hoje já não tem mais aquela temperatura acima dos 35 graus dos últimos dias, perspectiva até de chuva nesse domingo aqui no Rio de Janeiro. Chuva de comemoração, inclusive, por parte do casal, né, Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, por conta de um processo que vinha tramitando, vinha se arrastando aqui na Justiça do Rio de Janeiro, desde as manifestações racistas promovidas contra a filha não biológica, a filha adotiva do casal, conhecida como Titi, por uma escritora e também influenciadora digital. Essas manifestações de cunho racista, também com viés de injúria racial, aconteceram nas redes sociais no ano de 2017. A protagonista foi a influenciadora Daiane Alcântara, conhecida nas redes como Dai McCarthy. Ela morava nos Estados Unidos, postou um vídeo com essas agressões, esses ataques contra o casal, especialmente contra a filha do casal, a Titi, de apenas 4 anos de idade. O casal ficou indignado, revoltado, procurou advogados e moveu essa ação na Justiça aqui do Brasil, na Justiça brasileira. E agora, depois de tanto tempo, né, desde 2017, veio a condenação, 8 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de racismo e injúria racial. A gente já disse aqui no microfone da Jovem Pan, a injúria racial é aquele crime que é tipificado quando é direcionado a uma determinada pessoa. Tem um alvo, uma direção. O racismo é um crime que é tipificado contra a sociedade, contra a coletividade. É uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso, não significa dizer que a influenciadora digital vai ser presa de uma hora para outra, até porque não está no Brasil. Segundo a defesa dela, está vivendo na Bélgica, lá na Europa, vivia antes no Canadá, quando fez a postagem racista, mas os advogados ficaram, de certa forma, surpresos com a severidade da condenação da Justiça aqui do Rio de Janeiro. E também nas redes sociais, o casal postou uma foto ao lado da menina, vítima dos atos de injúria e de racismo, num tom de comemoração em relação à decisão tomada pela Justiça Fluminense, essa condenação que eu disse de 8 anos e 9 meses de reclusão por conta dos crimes de racismo e também injúria racial. Minha cara Lívia. Obrigada pelas informações, Viga. Já já você volta, tá? Com mais notícias pra gente do Rio de Janeiro. Luana Tavares, até quando, hein? Pois é, Lívia, é impressionante a gente viver em pleno século XXI situações como essa, situações que expõem a fragilidade que a gente ainda tem, a dificuldade que a gente ainda tem no Brasil e no mundo inteiro em relação ao preconceito, em relação ao racismo. Eu acredito que quanto mais duras forem as penas, quanto maior for a penalidade aplicada nesses casos, e felizmente a gente tem aqui, obviamente, um caso que gerou uma comoção e traz esse simbolismo. Nós não gostaríamos, obviamente, que ele tivesse acontecido, mas traz esse símbolo porque diariamente casos como esses acontecem na nossa sociedade, com muitas pessoas que não têm essa mesma exposição que essa família, né, que é pública, de atores que têm uma atividade pública e que podem dar o exemplo ao fazerem uma denúncia, ao buscarem a justiça, ao tornarem públicas as situações que viveram em relação ao racismo, em relação ao preconceito. Então, é muito triste nós vermos situações como essas ainda acontecerem, mas se nós não tivermos a justiça e as penalidades de forma exemplares, nós nunca vamos mostrar para esse tipo de comportamento que ele não é mais aceitável, que nós vivemos de uma sociedade onde garantir os direitos, garantir a igualdade, garantir que todos possam circular sem ter medo de serem julgados, sem terem medo de se exporem, independente da sua origem, independente da sua etnia, da sua cor, da sua raça, não é um mundo que vai ser realmente sustentável para que a gente conviva e para que a gente tenha prosperidade na nossa vida, na nossa sociedade. Sem dúvida, a punição é o único
caminho nesse caso para que a gente consiga criar uma justiça e uma resposta a esse tipo de incidente que é trágico na nossa sociedade.